Qual é a diferença entre um problema que te destrói e um que te fortalece? Não é o tamanho do problema, é o tempo. Especificamente, os primeiros 5 minutos. A maioria dos homens acredita que o poder está na ação, na resposta rápida, na força bruta. Isso é um erro fundamental que os mantém presos em um ciclo de estresse e frustração. Hoje, vamos revelar um código mental que a elite silenciosa usa para governar seu mundo interior. A regra estoica dos 5 minutos. E a verdade é que 99% dos homens nunca ouviram falar dela da maneira correta. Eles pensam que estoicismo é sobre reprimir emoções, sobre se tornar uma pedra. Estão errados. É sobre transmutar emoções em poder. É a diferença entre ser a marionete das suas circunstâncias e o mestre do seu destino. Se você está pronto para assumir o comando, escreva nos comentários. Controle. Vamos começar. O mundo moderno é uma armadilha para a mente masculina. Notificações, urgências falsas, pressão social, um fluxo interminável de informações. Tudo é desenhado para sequestrar sua atenção e provocar uma reação imediata. Um e-mail irritante do seu chefe. Um comentário passivo-agressivo. Um motorista que te corta no trânsito. O instinto primitivo grita: reaja, ataque, defenda-se. E a cada vez que você obedece a esse instinto, você perde. Essa reatividade constante te enfraquece, transforma homens inteligentes e capazes em meros respondedores automáticos. Cada explosão de raiva, cada pico de ansiedade é uma hemorragia de poder. Você entrega a sua força, a sua paz interior, para o mundo exterior, de graça. A regra dos 5 minutos não é sobre ignorar esses gatilhos. É sobre criar um vácuo de poder entre o gatilho e a sua resposta. Um espaço onde a lógica, a estratégia e a verdadeira força podem operar. É nesse espaço que os problemas morrem antes de nascer. Bloco 1. O primeiro minuto. A criação do vácuo. O momento em que o gatilho acontece é o mais perigoso. Seu cérebro é inundado por cortisol. Sua amígdala assume o controle. A reação impulsiva parece a única opção. O homem comum cede. O homem superior, o estoico moderno, faz algo radicalmente diferente. Ele não faz nada. Por 60 segundos, ele apenas observa. Ele cria um vácuo. Imagine uma granada jogada aos seus pés. A reação instintiva é gritar ou tentar jogá-la de volta aleatoriamente. A resposta estratégica é parar, analisar a situação e então agir com precisão. Esse primeiro minuto de silêncio e observação é o seu escudo. É você dizendo ao seu cérebro primitivo: eu estou no comando agora, não você. É o ato mais poderoso de autodisciplina. Você não reprime a emoção. Você a observa como um cientista observa uma reação química em um tubo de ensaio. Sem julgamento. Apenas dados. Este é o primeiro passo para desarmar 90% dos seus problemas. Recusar-se a dar-lhes o poder da sua reação imediata. Bloco 2. O segundo minuto. A nomeação do inimigo. Agora que o vácuo foi criado, a emoção ainda está lá, pulsando. O homem comum diria: eu estou com raiva, ou eu estou ansioso. Essa linguagem é uma armadilha. Ela funde sua identidade com a emoção. Você se torna a raiva. O praticante da regra estoica usa uma linguagem diferente, uma linguagem de desapego. Ele diz para si mesmo: estou sentindo uma onda de raiva, ou há uma sensação de ansiedade presente. Veja a diferença? A emoção não é você. É um evento climático interno. É uma nuvem passando no céu da sua consciência. Ao nomeá-la objetivamente, você a separa de si mesmo. Você a transforma de um mestre tirânico em um objeto de análise. Este segundo minuto é sobre clareza. Você está definindo o problema real. O problema não é o e-mail do seu chefe. O problema é a sua reação ao e-mail. Ao entender isso,
você retoma o controle. A maioria dos homens luta contra o mundo exterior. A elite mental entende que a única batalha que importa é a interior. E você só pode vencer uma batalha se conhecer o seu inimigo. Bloco 3. O terceiro minuto. A pergunta do controle. Este é o coração da filosofia estoica, adaptado para a velocidade do século XXI. Com a emoção nomeada e observada, você faz a si mesmo a pergunta mais importante que um homem pode fazer. O que, nesta situação, está sob meu controle direto e absoluto? A resposta é quase sempre a mesma. Suas percepções, seus julgamentos e suas ações. O que o seu chefe pensa de você? Fora do seu controle. Se o trânsito vai andar. Fora do seu controle. Se a economia vai entrar em colapso. Fora do seu controle. A sua resposta a tudo isso? 100% sob seu controle. Este terceiro minuto é um filtro brutal. Ele elimina 90% do ruído mental que causa sofrimento. A ansiedade vive no futuro e tenta controlar o incontrolável. A raiva vive no passado e se ressente do que não pode ser mudado. O estoico vive no presente, focado unicamente na pequena ilha de poder que ele comanda, suas próprias escolhas. Este não é um ato de passividade, é o ato supremo de foco estratégico. É direcionar toda a sua energia para onde ela pode, de fato, fazer a diferença. Bloco 4. O quarto minuto. A visualização da resposta virtuosa. Agora que você sabe o que controla, é hora de decidir como agir. O homem reativo age para satisfazer seu ego, para vencer a discussão, para liberar a pressão emocional. O resultado é quase sempre destrutivo. O homem estratégico, por outro lado, visualiza a resposta virtuosa. Ele se pergunta: qual ação aqui estaria alinhada com o tipo de homem que eu quero ser? Calmo, corajoso, justo, disciplinado. Ele não pensa no que vai se sentir bem no momento, mas no que vai construir seu caráter a longo prazo. Talvez a resposta ao e-mail irritante seja uma resposta curta, profissional e sem emoção, enviada no dia seguinte. Talvez a resposta ao motorista imprudente seja simplesmente respirar fundo e manter a distância. O quarto minuto é o seu campo de treinamento mental. Você ensaia a resposta ideal em sua mente antes de executá-la no mundo real. Isso transforma a ação de uma explosão caótica em uma manobra tática. Você para de jogar damas e começa a jogar xadrez com seus problemas. Bloco 5. O quinto minuto. A ação decisiva ou a inação deliberada. Este é o culminar do processo. Com base na sua análise, você age. E, crucialmente, a ação pode ser a inação. Às vezes, a resposta mais poderosa é não responder. O silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Se uma ação é necessária, ela agora é executada a partir de uma posição de força e clareza, não de fraqueza e caos emocional. Você não está mais sendo empurrado pelo problema. Você está agindo sobre ele, e uma vez que a ação é tomada, você a libera. Você aceita o resultado, seja ele qual for, porque sabe que agiu com virtude e focou no que podia controlar. Este quinto minuto encerra o ciclo. Ele transforma uma crise potencial em um exercício de caráter. E o que acontece com o problema? Na maioria dos casos, ele se dissipa. O e-mail que parecia uma catástrofe se revela um mal-entendido. A provocação que exigia uma resposta se mostra insignificante. Você resolveu o problema ao se recusar a deixar que ele se tornasse um problema na sua mente. Este é o segredo. Bloco 6. A metade. Proativa da regra. O premeditatio malorum, de 5 minutos. Até agora, falamos sobre reagir a problemas que já aconteceram. Mas a verdadeira maestria, o que realmente separa a elite mental, é resolver problemas antes que eles comecem. É aqui que entra a segunda aplicação da regra dos 5 minutos.
Todas as manhãs, reserve 5 minutos para praticar o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Em termos modernos, um exercício de visualização negativa. Não é ser pessimista, é ser um estrategista. Você repassa o seu dia em sua mente, a reunião importante, a conversa difícil, o trânsito, e você se pergunta: o que pode dar errado? O seu colega pode tentar roubar o crédito pela sua ideia. O cliente pode ser irracional. Você pode derramar café na sua camisa. O homem comum evita esses pensamentos. O estoico os confronta de frente. Por quê? Porque a surpresa é a arma do inimigo. A surpresa transforma um inconveniente em um desastre emocional. Bloco 7. Desarmando gatilhos futuros. Durante esses 5 minutos de premeditação, você não apenas antecipa os problemas, você prepara sua resposta. Você aplica a mesma lógica dos 5 minutos reativos, mas de forma proativa. Se meu colega tentar me sabotar na reunião, minha resposta não será raiva defensiva. Minha resposta será uma calma afirmação dos fatos, com dados que preparei de antemão. Se eu ficar preso no trânsito, não vou buzinar e xingar. Vou usar esse tempo para ouvir um audiolivro que me fortalece. Veja o que está acontecendo aqui. Você está transformando potenciais emboscadas em oportunidades para praticar a virtude. Você está ensaiando suas respostas com a mente calma, antes que qualquer emoção entre em jogo. Isso é como um piloto treinando em um simulador de voo. Quando a crise real acontece, sua resposta já está programada. Não há pânico. Há apenas a execução de um plano. A maioria dos homens entra no dia esperando que tudo corra bem. O estoico entra no dia preparado para o caos, e é por isso que ele permanece sereno. Bloco 8. A construção da resiliência psicológica. Cada vez que você pratica esse exercício de 5 minutos pela manhã, você está aplicando uma pequena dose de estresse controlado à sua mente. É como uma vacina. Você está expondo seu sistema imunológico psicológico a versões simuladas de adversidade. O resultado? Quando a adversidade real aparece, ela tem um poder muito menor sobre você. Você já a viu, já a enfrentou em sua mente. A familiaridade gera desprezo, não pela dificuldade, mas pelo medo que ela inspira. Pense em um lutador que estuda as gravações de seu oponente. Ele não está sendo negativo, ele está se preparando. Ele conhece cada golpe, cada finta. Quando ele entra no ringue, não há surpresas. Essa prática diária de 5 minutos constrói uma camada de resiliência que o homem comum, que vive na esperança ingênua, simplesmente não possui. Ele é frágil, quebradiço. Você se torna antifrágil. Os choques não apenas não te quebram, eles te fortalecem. Bloco 9. O poder da perspectiva cósmica em 5 minutos. Parte dessa preparação matinal envolve um exercício mental poderoso, o zoom out. Por 1 minuto, dentro desses 5, imagine-se olhando para seus problemas do espaço. Veja sua cidade, seu país, o planeta Terra como uma pequena esfera azul. Onde está o seu problema agora? Onde está aquele e-mail irritante? Onde está o engarrafamento? Eles se tornam o que realmente são, insignificantes na grande escala das coisas. Isso não é para invalidar seus desafios, mas para dar-lhes a perspectiva correta. A maioria dos homens trata pequenos inconvenientes como se fossem o fim do mundo. Eles dão a esses problemas um poder e uma importância que eles não merecem. O estoico entende a escala. Ele entende que sua vida é curta, que seu tempo é precioso, e ele se recusa a desperdiçar sua energia mental em trivialidades. Esta prática de vista de cima é um antídoto instantâneo para o estresse. Ela te lembra que você faz parte de algo muito maior e que seus problemas atuais são temporários e minúsculos. Bloco 10. Como isso resolve 90% dos problemas.
A afirmação do título não é um exagero, é matemática. A maioria das coisas que nos causam sofrimento não são problemas reais, mas sim a nossa reação exagerada a pequenos estímulos. A regra dos 5 minutos, tanto na sua forma reativa quanto proativa, ataca a raiz disso. A parte reativa desarma a emoção antes que ela transforme um fósforo em um incêndio florestal. A parte proativa te prepara para o fósforo, para que, quando ele acender, você simplesmente o assopre com calma. O que sobra? Talvez 10% de problemas reais e genuínos, uma doença grave, a perda de um ente querido. E mesmo para esses, a fortaleza mental que você construiu com a prática diária te tornará imensamente mais capaz de lidar com eles com graça e coragem. Você para de lutar contra fantasmas e reserva sua força para as batalhas que realmente importam. É a aplicação do princípio de Pareto à sua vida mental. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Esses 5 minutos são os seus 20%. Bloco 11. A regra aplicada aos relacionamentos. Em nenhum outro lugar, a reatividade causa mais danos do que nos relacionamentos. Uma palavra mal interpretada, um tom de voz errado e uma conversa pacífica se transforma em uma guerra. O homem comum reage à defensiva, com o ego ferido. Ele busca vencer a discussão. O resultado? Ele pode até vencer a discussão, mas perde a conexão. O praticante da regra dos 5 minutos ouve a crítica ou a queixa da sua parceira. Ele sente a onda de defensividade, mas não age sobre ela. Ele aplica o vácuo. Ele nomeia o sentimento. Ele se pergunta: o que está sob meu controle? Apenas a minha resposta. Ele visualiza uma resposta que busca a compreensão, não a vitória. E então, ele fala: eu entendo que você se sente assim. Me ajude a ver a situação do seu ponto de vista. Essa simples pausa de 5 minutos pode ser a diferença entre um relacionamento que se fortalece com os conflitos e um que é destruído por eles. É a aplicação da lógica e da virtude, onde a maioria dos homens aplica apenas o ego e a emoção. Bloco 12. A regra aplicada à carreira e finanças. Pense no mercado financeiro. Ele é movido por duas emoções: medo e ganância. O investidor amador compra no topo, movido pela ganância, e vende no fundo, movido pelo pânico. Por quê? Reatividade. Ele reage às manchetes, ao movimento do gráfico, ao conselho do cunhado. O investidor que pratica o estoicismo vê o mercado cair. Ele sente o medo, o impulso de vender tudo. Mas ele para. 5 minutos. Ele revisita sua estratégia, que foi criada com a mente calma. Ele se pergunta: essa queda muda os fundamentos do meu investimento? Ou é apenas ruído? Ele se lembra do que está sob seu controle. Sua estratégia de compra e venda, não os caprichos do mercado. Após 5 minutos de análise fria, ele age de acordo com seu plano, não com seu pânico. O mesmo vale para a sua carreira. Ao receber um feedback negativo, em vez de ficar ressentido ou procurar desculpas, use os 5 minutos para filtrar a verdade útil da crítica, ignorar o resto e formular um plano de ação para melhorar. Bloco 13. O diário de 5 minutos. Solidificando a prática. Conhecimento sem prática é inútil. Para transformar a regra dos 5 minutos de um conceito interessante em um reflexo condicionado, você precisa de um processo. E a ferramenta mais poderosa para isso é o diário. No final de cada dia, reserve 5 minutos, não para listar o que você fez, mas para analisar suas reações. Faça a si mesmo 3 perguntas. 1. O que me provocou hoje? 2. Como eu reagi? Eu usei a regra ou cedi ao impulso? 3. O que eu poderia ter feito melhor? Este não é um exercício de autoflagelação, é uma análise de dados. Você é o cientista, e sua vida é o laboratório. Este ritual noturno de 5 minutos
treina seu cérebro para estar ciente de seus próprios padrões. Ele acelera a curva de aprendizado dramaticamente. Em poucas semanas, você começará a pegar a si mesmo no ato, no início daquele primeiro minuto de reação, e a escolher conscientemente um caminho diferente. É o seu feedback loop pessoal para a excelência mental. Bloco 14. Superando a ilusão da urgência. Nosso mundo glorifica a pressa. Responda agora, decida já. Oportunidade por tempo limitado. A maioria dessas urgências é fabricada. Elas são projetadas para contornar sua mente racional e apelar para o seu medo de perder algo. A regra dos 5 minutos é o antídoto perfeito para essa manipulação. Quando confrontado com uma decisão urgente, dê a si mesmo o presente de 5 minutos. Afaste-se da pressão, respire, pergunte-se: isto é verdadeiramente urgente ou apenas parece urgente? Quais seriam as consequências de eu esperar 5 minutos, ou 1 hora, ou um dia para decidir? Na maioria das vezes, você descobrirá que a urgência era uma ilusão. Esses 5 minutos te permitem recuperar a soberania sobre suas próprias decisões. Homens fortes não são apressados. Eles se movem com deliberação. Eles controlam o tempo. Eles não são controlados por ele. Lembre-se, a urgência é frequentemente a inimiga da excelência. A pausa é a aliada da sabedoria. Bloco 15. O efeito composto do autocontrole. No início, aplicar a regra dos 5 minutos parece difícil, exige esforço consciente, mas algo poderoso acontece com a prática consistente. Cada vez que você escolhe a resposta em vez da reação, você está depositando uma moeda no cofrinho da sua autoconfiança. Cada vez que você domina um impulso, você fortalece o músculo da sua força de vontade. Isso é o efeito composto. Pequenas vitórias diárias, aparentemente insignificantes, se acumulam ao longo do tempo em uma fortaleza de caráter inabalável. O homem que você se torna depois de 1 ano praticando isso é irreconhecível para o homem que você era. Sua calma se torna uma fonte de força para os outros. As pessoas começam a te ver como uma rocha no meio da tempestade. E o mais importante, você começa a se ver dessa forma. O respeito próprio que nasce do autocontrole conquistado é 1000 vezes mais valioso do que qualquer validação externa que você possa buscar. Bloco 16. O inimigo interno, o ego. A maior barreira para a aplicação bem-sucedida desta regra não é externa, é o seu próprio ego. O ego anseia por estar certo. Ele anseia por retaliação. Ele sussurra em seu ouvido durante o vácuo do primeiro minuto. Ele não pode falar assim com você. Mostre a ele quem manda. O ego vê a pausa como fraqueza. Ele vê a calma como passividade. E é por isso que o ego é o arquiteto da maioria dos nossos sofrimentos. Praticar a regra dos 5 minutos é um ato de guerra contra seu próprio ego. É escolher a eficácia em vez da razão. É escolher a paz interior em vez da satisfação momentânea de vencer uma briga. O verdadeiro poder não é provar que você está certo, é ser tão seguro de si mesmo que você não precisa provar nada a ninguém. A cada vez que você usa a regra, você está enfraquecendo a tirania do seu ego e fortalecendo o seu eu superior, a sua parte racional e virtuosa. Bloco 17. A linguagem do homem superior. Observe como os homens reativos falam. Eles usam uma linguagem de vítima. Ele me deixou com raiva. Isso estragou meu dia. Eu não tive escolha. Eles atribuem a causa de seus estados internos a fatores externos. Eles são o objeto. O mundo é o sujeito. O homem que domina a regra dos 5 minutos muda sua linguagem. Ele diz: eu escolhi não me sentir ofendido por aquele comentário. Eu decidi que isso não afetaria meu estado de espírito. Eu avaliei minhas opções e escolhi esta. A linguagem dele é a linguagem da agência, da responsabilidade, do poder. Ele é o sujeito de sua própria vida.
Essa mudança pode parecer sutil, mas é sísmica. As palavras que você usa para descrever sua realidade moldam essa realidade. Comece a falar como o homem que você quer ser, o homem que está no controle, e você se moverá mais rapidamente em direção a se tornar esse homem. Bloco 18. Amor Fati. O passo avançado. Depois de aplicar a regra, de focar no que você controla e de agir com virtude, resta uma última peça: a aceitação do resultado. Às vezes, mesmo com a melhor resposta, o resultado não é o que você esperava. É aqui que o estoico dá o passo final. Amor Fati, o amor ao destino. Não é uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa e até mesmo alegre de tudo o que acontece. Você diz ao universo: eu fiz o meu melhor. Eu agi com caráter. O que quer que venha disso, eu aceito. Eu o usarei. Se for um sucesso, usarei para o bem. Se for um fracasso, usarei como uma lição para me fortalecer. Isso te torna invencível. Se você pode encontrar benefício em qualquer resultado, como pode ser derrotado? A regra dos 5 minutos te dá o controle sobre suas ações. O amor fati te dá a liberdade sobre os resultados. Juntos, eles formam uma armadura impenetrável. Bloco 19. Isto não é sobre ser um robô. Um equívoco comum sobre o estoicismo é que ele visa eliminar as emoções. Isso é falso e indesejável. As emoções são dados. Elas te dão informações valiosas sobre o mundo e sobre você mesmo. A regra dos 5 minutos não é sobre ignorar a mensagem. É sobre não deixar que o mensageiro, a emoção, queime a sua casa. Você ainda sentirá raiva, tristeza, alegria. A diferença é que essas emoções não te possuirão mais. Você se tornará o continente e elas serão o clima. O clima pode ser tempestuoso, mas o continente permanece firme. Você ganha a capacidade de sentir profundamente sem ser destruído por seus sentimentos. Isso não é ser um robô. Isso é ser um ser humano plenamente realizado, com o coração de um poeta e a mente de um estrategista. É o equilíbrio que define o homem superior. Bloco 20. Sua nova identidade. A regra dos 5 minutos é mais do que uma técnica. Se praticada consistentemente, ela se torna parte de quem você é. Ela forja uma nova identidade. Você deixa de ser um cara que tenta controlar o temperamento e se torna um homem que responde com calma e deliberação. Você deixa de ser alguém que se preocupa muito e se torna alguém que se prepara para os desafios com antecedência. Sua identidade dita suas ações automáticas. Ao mudar conscientemente suas ações através da regra, você, com o tempo, reescreve sua identidade no nível mais profundo. O objetivo final não é ter que usar a regra. O objetivo é tornar-se a regra. É chegar ao ponto em que a pausa, a análise e a resposta virtuosa são o seu estado padrão. Este é o caminho estoico. Não é um destino, é uma prática diária. É a escolha, feita a cada momento, de ser a força ordenadora no caos de sua própria vida. A regra estoica dos 5 minutos, portanto, não é um truque. É um sistema operacional para a mente de um homem superior. É a fronteira entre o caos e a ordem, a reação e a resposta, a fraqueza e o poder. 90% dos seus problemas não são os eventos em si, mas a história que você conta a si mesmo sobre eles nos primeiros instantes. Este código lhe dá o poder de reescrever essa história em tempo real. O seu maior poder não está nos eventos externos. Está no espaço que você deliberadamente cria antes de responder a eles. Nesses 5 minutos, você deixa de ser uma peça no tabuleiro de outra pessoa e se torna o jogador. Lembre-se, a tempestade pode estar lá fora, mas dentro da sua mente, você constrói a fortaleza. Você é o imperador do seu domínio interno. Obrigado por investir seu tempo em algo que realmente importa, seu próprio crescimento. Se este vídeo ressoou com você, inscreva-se.
Junte-se ao 1% que escolhe a disciplina em vez do drama. E agora, uma pergunta para você. Qual é o primeiro problema ou gatilho em sua vida onde você vai aplicar a regra dos 5 minutos? Deixe sua resposta nos comentários.